Bom, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Cérebro Analítico e damos início agora ao novo Hangout, né? Debate com o cérebro, onde aqui o assunto é apenas no campo das ideias. E antes de chamar meus convidados para se apresentarem, eu quero dar um recado a todos que nos assistem agora nesse momento. Primeiramente aí informar que houve um pequeno atraso aí de 10 minutos no início do Hangout. O Luiz Cláudio teve um problema aí com acesso, né, ao Hangout, tive que dar um suporte aqui, tanto eu como o Sabino, dar um suporte aí por telefone para ele, por isso que não pude aí iniciar no horário das 4 horas em ponto, né. Então, peço a compreensão de todos, e eu quero agradecer aí e também parabenizar os que estão acessando o canal e assistindo ao vivo, né, a esse Hangout. E antes de seguir com a apresentação dos convidados, eu quero ressaltar que o canal Cérebro Analítico, ele vem para abrir um espaço para que as pessoas possam expor os seus conteúdos, possam expor as suas informações. O canal Cérebro Analítico não é para impor conceitos religiosos, não é para impor algo sobre as pessoas, mas sim de trazer a você informação e sempre ressaltando de você ter um cérebro analítico, de você analisar e tirar as suas conclusões. Por isso que o canal ele tem esse nome. Esse espaço, o canal Cérebro Analítico, está aberto para pessoas conhecidas, desconhecidas, seja você ateu, judeu, católico, evangélico, enfim, para que possam trazer conteúdos que venham somar, trazer informação para as pessoas. Ok? Por isso também deixo aberto aí, caso queiram enviar sugestões de temas. E vale lembrar também que esse canal não apoia de forma alguma ofensas pessoais, sejam elas diretas ou indiretas. Tá? O canal Cérebro Analítico dará aí sempre valor ao respeito entre as pessoas. Eu tenho recebido muitas mensagens de agradecimentos, incentivos, também tenho recebido críticas, né? Todas as informações, sejam elas de agradecimentos e críticas, elas sempre serão aí bem-vindas, porque a crítica construtiva ela faz com que você melhore, ela faz com que você evolua, né? Certo que eu tenho a compreensão de todos, né, que assistem e também participam, né, desse canal e que respeitam essa linha do canal Cérebro Analítico, né, de ter esse foco na informação e também no respeito às pessoas. Tá, feito esse primeiro comentário, eu quero agora apresentar os meus convidados, né? Primeiramente aí da minha direita para a esquerda, quero apresentar o teólogo, professor de hebraico, aramaico, grego, também de arqueologia bíblica, crítica textual, ou seja, ele é um exegeta, né? Do Antigo e do Novo Testamento, e que também, né, virou aí meu aluno de informática, né? Eu quero apresentar meu querido amigo, professor Fábio Sabino. Fábio, uma vez mais seja bem-vindo ao canal Cérebro Analítico. E se faltou alguma coisa, alguma informação, fique à vontade. Por favor, dê sua saudação aos que nos assistem nesse momento. Ok, Cérebro. Boa tarde. Espero que o meu áudio, se caso chegue picotar, você me comunique aqui no bate-papo. Mas eu não tenho que nem colocar as credenciais. Tá cortando um pouquinho, vai ter que fechar a imagem mesmo. Ok, então eu vou fechar a minha imagem aqui para não dar problema. Infelizmente aqui eu só tenho 2 MB e não é por não querer não, é que não atende a empresa não atende aqui. Bom, mas eu quero agradecer pelo convite, uma boa tarde para você, uma boa tarde também para o Luiz Cláudio, quero desejar também uma boa tarde aí para o pessoal que está nos assistindo e aqueles também que vão nos assistir. O tema é um tema bem sugestivo, espero que nós venhamos e consigamos discorrer esse tema, porque é um pouco complexo. Voltando, eu vou colocar meu ponto de vista sempre científico, não espiritualizo, não vou espiritualizar, porém concordando aí com a opinião de todas as pessoas e até mesmo a fé de cada uma delas. Vamos deixar muito bem claro, mas muito obrigado já pelo convite. A única coisa que você esqueceu é que eu sou escritor. Só isso que eu tenho no livro. Tá ok. Fora isso, okay. Tá tudo certo também. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. Se quiser depois também apresentar durante o Hangout ou no término, enfim, fica à vontade depois para também falar sobre o seu livro, né?
divulgar aí esse seu trabalho e essa informação que certamente vai somar aí para as pessoas. Também quero apresentar, né, o segundo convidado, né? Ele que, conforme nós conversamos, estudou em Israel, ele que é Yashorum, né, como ele mesmo procura citar e até mesmo trazer essa informação, na Escola Hebraica em Jerusalém. É um estudioso que faz suas pesquisas acerca da etimologia das palavras semíticas e análise bíblica, né? Uma pessoa incrível, simpática, ao qual tive a oportunidade de conversar com ele em off, né, anteriormente. Há pouco tempo passei a conhecer esse ser humano, que é uma pessoa fantástica, simpática, né, pela nossa conversa, que é o Luiz Cláudio, também conhecido como Tizofé. Tizofé, uma vez mais, seja bem-vindo e, por favor, faça aí a sua apresentação e a sua saudação aqui aos que nos assistem nesse momento. Então, obrigado, né, pelo convite. Desejo a Shalom para todos que estão aí nos ouvindo, porque no Brasil inteiro, né, quem sabe até também fora do Brasil, ou vai nos ver também, né, e ouvir, que é um assunto muito importante da gente chegar a passar ao público, né? Já que o meu objetivo nunca foi agredir, insinuar, forçar alguma coisa. É de mostrar o conhecimento que nós temos e um conhecimento que até hoje em minha vida fui abençoado e em muitas, né, estão sendo abençoadas a respeito desse assunto. Quando se fala da questão de erros, né, adulterações, não é fácil, né? Mas que são encontradas e o público precisa saber disso, né? Porque infelizmente a religião não tem coragem de dizer, não é? Mas nós estamos aqui para falar o que está na Bíblia, ou caso, o que está nas Escrituras, né? Porque tem muita coisa que está na Bíblia aí que foi inventado, né? Que foi manipulado. Né? Então nós estamos aqui, Cérebro, para agradecer a oportunidade. Em primeiro lugar, ao Eterno. Eu agradeço a Yod Revaverre, a quem eu creio, a Yalvo, que tem cuidado da minha vida, da minha família, e de todos aqueles meus amigos e amigas que me conhecem a pessoa que eu sou, não é? E agradeço também a você por essa oportunidade de estar aqui compartilhando aí no teu canal, certo? Nessa tarde de domingo, ok? Ok, obrigado, Luiz, obrigado, Fábio, pela presença. E lembrando que o tema de hoje o Novo Testamento é ou não um complemento do Antigo Testamento? Antes de seguir aí nos detalhes, até mesmo das mensagens que nos foram enviadas, eu gostaria primeiramente de um comentário introdutório de cada um acerca desse tema, né? De forma assim objetiva, sem entrar muito em detalhes. Depois, durante o decorrer do Hangout, vocês terão a liberdade de entrar em detalhes, né, sobre essa afirmação. Eu gostaria de um comentário introdutório sobre o tema. O Novo Testamento é ou não um complemento do Antigo Testamento? Primeiramente, Fábio Sabino, por favor. Bom, minha resposta já bem direta, e para depois eu discorrer sobre esse assunto, não. O Novo Testamento, ele não é um complemento do Antigo Testamento. Essa é a minha resposta a princípio. Aí depois eu discorro colocando qual a razão e o porquê disso. Ok. Luiz Cláudio, Tizofé. O Novo Testamento, para você, ele é ou não um complemento do Antigo Testamento? Meu querido, com toda sinceridade, a minha vida em jogo, o Novo Testamento não chega a nada diante da real Escritura e do único e verdadeiro Salvador. Já disse tudo. Ok, agora entrando em detalhes da pergunta, já aproveitando aí o comentário do Luiz Cláudio, depois em seguida ao Fábio Sabino, qual seria essa real escritura, Luiz Cláudio? Essa escritura não seria o Novo Testamento, seria uma outra escritura, seria o Pentateuco? O que você define aí como essa real escritura? Olha, meu querido, iniciando, veja bem, a gente sabe que toda história, ela tem um início, meio e fim, certo?
E jamais, seja um gibi, seja um jornal, um livro, um romance, jamais o final de história pode estar indo contra o início daquela história. Tem que estar tudo batendo, tem que estar tudo em harmonia. Então, infelizmente, o Novo Testamento não está em harmonia jamais. Essa tradução que está aí, essas informações que estão aí, não estão jamais corretas de acordo com a Rai Torá, né, que todo mundo conhece como Velho e Antigo Testamento, que é o início da história, que é a raiz hebraica, né? Já o Novo Testamento é greco-romana, é latino. E realmente, quando a gente observa o que na boca do personagem chamado Jesus se fala muitas coisas, está indo contra o eterno do Antigo Testamento. Não existe dois eternos e nem dois salvadores, né? Então existe essa manipulação, que eu digo assim, com certeza, certo? Essa transformação, essa adaptação que a humanidade está sendo enganada através desses fatos aí, que Roma, a Igreja Católica, e sim as dissidentes, né? As que se dividiram, as que se multiplicaram, chamadas igrejas protestantes, estão alimentando o público, né? Então eu acho que é um dever meu, entendeu? Dar essas informações, mostrar essas informações para as pessoas, porque as pessoas não podem ficar do jeito que estão aí. Vem uma nova geração aí, os filhos dos nossos filhos, e assim sucessivamente, não podem permanecer num paganismo, crendo numa escritura, crendo numa divisão de escritura chamada Bíblia, Antigo e Novo, onde o Novo jamais bate com os textos históricos, e quando, principalmente, que é um assunto fundamental da distorção do Novo Testamento, quando fala de Messias Salvador, entendeu? Então, isso daí realmente é onde está o ponto fundamental da adulteração do Novo Testamento. Porque quando cai o Messias Salvador de cruz de madeira, de ressurgimento e de arrebatamento, a história dele e os personagens também caem com ele. Agora, nós devemos saber o quê? Que existem alguns personagens que realmente adoravam o Eterno, mas não jamais adoravam a Messias, como o próprio Novo Testamento informa. Já uma coisa, para aproveitar o raciocínio muito importante do Antigo para o Novo Testamento, é que o Eterno falou que jamais, né, jamais ninguém poderia, não é, morrer pelo pecado de ninguém, ou estar presente, ou tomar para si o pecado de alguém, certo? Quer dizer, o pai receberia o pecado dele, jamais prestaria conta do filho, e assim sucessivamente, do filho para com o pai. E a gente vê uma grande adulteração ali, de um que veio e que morreu, que entrou no meio dos homens, e se formou em carne, e morreu e ressuscitou para perdoar pecados. Então, a gente tem que crer naquele da raiz hebraica que se manifestou ao povo Yahudim, né, que no aramite chama Yehudim, que no Brasil chama judeu, certo? Então, o povo Yahudim jamais, um povo autêntico, conhecedor das escrituras, dos fatos históricos, jamais vai se relacionar com o Novo Testamento, que é cristão. Tá certo? Quer dizer, uma invenção de salvação para o povo cristão com a mão e o poder político e espiritual de Roma. É isso que eu tenho para dizer a você. Ok? Ok. Agora, do mesmo modo também, eu vou pedir que o Fábio Sabino faça a sua colocação, né? Também não vai ter, nesse primeiro momento, um tempo definido, da mesma forma que foi dado a liberdade de tempo para o Tisofé, também será dada a Fábio Sabino. Depois, quando formos entrar no detalhe, né, a gente define um tempo até para que um seja justo com o outro nas colocações. Fábio, fique à vontade. Ok, porque ao meu ver, o Novo Testamento, ele não é um complemento do Antigo. Eu vou trabalhar, por enquanto, com a definição etimológica da palavra testamento, para depois eu adentrar no conteúdo daquilo que eu vou estar inserindo. Primeiro que a palavra testamento é uma palavra antiga, que ela tinha um sentido de aliança, de um pacto e assim sucessivamente. A palavra testamento ela foi utilizada em idiomas antigos com várias conotações. Ou seja, no acadiano nós temos o vocábulo birtu, que significava vínculo. No egípcio nós temos birata,
que significava refeição, onde essa refeição era feito um pacto entre as pessoas, um derramamento de sangue de animais, onde se fazia uma aliança. No grego se tem a expressão, quem tiver com o canal aberto, por favor, só fecha, que está dando retorno aqui para mim, por gentileza. No grego nós temos o vocábulo diatek. Já no hebraico nós temos a expressão aliança, que é berit, ou alguns falam brit, que é aliança. E esse vocábulo hebraico ele tem várias atestações, várias correlações dentro que se chama de Antigo Testamento. Que na verdade os judeus não denominam de Antigo Testamento. Em si eles chamam de Tanar, que é uma forma acróstica que nós temos T de Torá, N de Neviim e Q de Ketuvim, que nós temos leis, profetas e escritos. Existem vários textos que traz essa expressão de um corte de animais para o sacrifício. A mesma coisa em Gênesis 21, 27, diz que tomou Abraão ovelhas e bois, e Deus a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança, ou fizeram uma berit, alguns falam brit, desrespeitando Jeová. Então, primeiro a definição etimológica da palavra, depois eu vou dentro do conteúdo. Mas voltando, quando se chega no Novo Testamento, aí qual é a ideologia que se tem? Peraí, se existe o Antigo, então morreu-se para dar início ao Novo Testamento. Aí vem a pergunta, se existe um Novo Testamento, peraí, já vamos pegar no sentido lógico, né, da palavra testamento. E eu vou até pegar um versículo aqui, que o autor de Hebreus, diz assim o autor de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 15, diz assim, ó, por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, se com a morte do Salvador instituiu-se o Antigo Testamento, vamos colocar assim, iniciou-se um novo, aí vem a pergunta, então quem é que tem que morrer para existir um outro testamento? Então nós vamos entrar em um círculo vicioso que dá a entender que toda hora tem que morrer alguém importante para que se conclua aquele novo, que desse novo vai se tornar velho, porque é um novo testamento, então foi feito o Novo Testamento. Então se foi feito o Novo Testamento, é necessário que pessoas também morram para que dê a validação a esse testamento. Só que ocorre, quando nós chegamos em Mateus capítulo 26, versículo 28, diz assim, ó, Jesus dizendo, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Ou algumas outras versões traz a palavra, o sangue da nova aliança. Então, quando ele está colocando o sangue do Novo Testamento, não que ele está inserindo uma escrita para que exista um Novo Testamento à pessoa dele, não. Aqui está falando de testamento ou aliança, assim como eram as alianças no Antigo Testamento. A aliança que Deus fez com Abraão, fez com Noé, e assim sucessivamente. E não uma nova escrita. Então, eu estou só explicando aqui essa minha parte introdutória da definição etimológica do vocábulo testamento e as bases que existem, né, textuais, que existe essa palavra testamento. E tem aqui, aproximadamente aqui, eu estou vendo aqui, são 2, 4, 6, 8, 10, são 12, são 11 passagens que traz a palavra testamento. Marcos 14, 24 também faz menção de Mateus, que eu acabei de ler, no ato da última Páscoa. Jesus faz menção do sangue dele sendo a marca de uma nova aliança com o povo. Lucas 22, 20. 1 Coríntios 11, 25. Ali na festa da confraternização na igreja de Corinto, Paulo também faz alusão ao que Lucas registra. 2 Coríntios 3, 6. Paulo dizendo assim, o qual nos fez, aqui entra, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Olha agora o detalhe de Paulo. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Espera aí. Então, se Paulo coloca que ele é ministro de um novo testamento, mas não de uma escrita, e sim de um mundo espiritual, logo então, Paulo está dizendo que não existe um novo testamento como escrita, como letra, para trazer uma nova ideologia, que é o que nós temos hoje como o Novo Testamento. Porém, eu estou respeitando o tema. O Novo Testamento é o complemento do Antigo? Não. Com base no quê? Com base em todos esses versículos que eu estou lendo. E a pergunta qual eu fiz? Se existe o Novo Testamento, aí vem a pergunta. Quem tem que morrer para que se cumpra esse Novo Testamento? Né? Se ele morreu, cumpriu o Antigo, aí entrou o Novo. Vamos pegar os 27 livros que nós temos no Novo Testamento. É nesse sentido que eu não consigo encontrar
porque eu não sei quem vai morrer para que cumpra e surja um outro testamento. E aqui Paulo, em 2 Coríntios 3,6, Paulo deixa algo bem claro, que ele é ministro de um novo testamento, mas não da letra, ou não da lei, ou não da legalidade, mas do Espírito. Só que você tem escrita, você tem dizeres, você tem vocábulos, você tem orações, então torna-se meio complexo. Essa é a minha primeira introdução para depois discorrer sobre esse conteúdo todo. Muito obrigado, Cérebro. Ok. Eu vou acessar aqui o canal e ver os comentários daqueles que acessam no momento o YouTube. E vou ver aqui algum comentário. Primeiramente eu vou agradecer, né, aos que estão assistindo nesse momento. São muitas pessoas, são muitos comentários, né? Vou pegar aqui os primeiros. Quero agradecer ao Muzak 0071, ao Igor Muniz. Quero agradecer também ao Cérebro Paralítico, que também acompanha aí ao vivo, Cérebro Paralítico. Esse não é seu irmão não, né, Cérebro? Não. Mas é bem-vindo, né? É irmão que tem cérebro, né? Eu digo, né? Só que o cérebro dele é paralítico. E o seu não, né? O seu é analítico. Mas eu vi o canal dele também, eu até aconselho que as pessoas acessem também o canal do Cérebro Paralítico. Ele coloca lá os seus pensamentos, as suas ideias, bem interessante. Também Yahushu, a Verdade também, deixa aí o seu comentário acompanhando pelo YouTube. Prosélito Judeu, também deixa o seu comentário aqui no YouTube. O Thiago Giovanni também, manda um abraço, Thiago Giovanni. Ao Skylab, o Schofield, também deixa aqui a mensagem dele. Cláudio CB, Pedro Thiago, Luciano Santana, Flávio Henrique, 10, McNamara, o Mac, um abraço. Israel Ferreira, ao Dalton Piotto também, manda um abraço para todos. O Renato MTL também. Israel Ferreira. Bom, gente, é bastante comentários, bastante saudações aqui. Ver se encontra alguma mensagem aqui dentro do tema, né? Para ser feito aos convidados. Vamos lá. Ao Iveson Thiago. Olá a todos, uma boa tarde. Na minha opinião, na opinião do Iveson Thiago, né? O Novo Testamento não é um complemento do Velho Testamento. Eu acredito que o Novo Testamento são escritas relatando os fatos que ocorreram na época, cartas escritas às igrejas e por aí vai, né? Ele manda um abraço aqui ao Wilson Thiago, obrigado pelo comentário. Ao Dudu também 25. Cadê? O Daniel Januzzi também, que deixou seu comentário. Regina Costa. Bastante comentário aqui, pessoal. Ok. Eu vou pegar aqui um comentário que eu recebi via Skype. Vou passar primeiramente para o Fábio Sabino. Existiria algum livro no Novo Testamento
que daria uma segurança maior, uma confiança maior, ou a maioria dos livros do Novo Testamento não daria uma segurança para o que se baseia no Antigo Testamento? Eles seriam apenas relatos históricos? Eles seriam proféticos? Fábio Sabino, por favor, seu comentário acerca disso. Deixa eu só entender a sua pergunta de forma resumida, Cérebro. Existe algum livro no Novo Testamento que dá confiança para... as profecias do Antigo Testamento? Existiria algum livro no Novo Testamento que possa dar essa segurança? Porque houve essa afirmação tanto da sua parte, como também do Luiz Cláudio, que o Novo Testamento ele não é um complemento do Antigo Testamento, né? Não. Veja bem, é que quando nós estamos falando do Novo Testamento, nós estamos pegando o período que as pessoas estão escrevendo o seu conteúdo e depois formalizar. Só que, veja bem, lógico, é por intermédio dele que nós temos o conhecimento histórico do que surgiu dentro desse período, que é o que nós estamos vendo, vamos colocar assim, né? Lógico, respeitando a datação grego-romana, tá? O calendário romano, tá? Vamos pegar desde 1º depois de Cristo, né? Então, nós temos o conhecimento por intermédio desses livros, do que esses autores escreveram concernente a alguns personagens. E, entretanto, se nós analisarmos o conteúdo dos evangelhos, nós veremos que há momento qual Jesus ele pega um manuscrito, como no caso vai o rolo de Isaías, dizendo: hoje se cumpriu essa profecia, exemplo, o Isaías 61. E é só que o que Jesus se faz utilizar não é de uma escrita. Ele não criou uma escrita chamada Novo Testamento que nós temos hoje. Pelo contrário, Jesus ele sempre se fez uso do Antigo Testamento, vou colocar assim a linguagem simplificada para todo mundo compreender e entender o raciocínio. Então, não tem como eu dizer que o Novo Testamento é um complemento. Por que ele não é um complemento? Não é um complemento porque Jesus... Só fecha o áudio aí, por favor. Aí o debate aqui, ó. Então, ele não é um complemento por essa questão. Porque Jesus não cria uma nova escrita. Jesus cria um novo princípio moral. Um princípio para as pessoas voltarem de coração puro, de alma, ao eterno. Essa é a diferença. Porém, entretanto, nós só conhecemos toda essa história por aquilo que alguns escritores escreveram. É nesse fato que não é. Então não existe algum livro, nenhum livro do Novo Testamento, que dá confiança para as profecias do Antigo. Por quê? Porque nenhum judeu, até mesmo, olha, o Antigo Testamento foi canonizado em 90 depois de Cristo, no concílio de Yavne por Yohanan ben Zakkai, 90 depois de Cristo. Em 90 depois de Cristo, quase todos esses livros já estavam escritos, segundo se coloca a história e os grandes eruditos, que o último a escrever o seu livro foi João, vamos colocar que foi João, o livro do Apocalipse. Então nós vemos que nenhum judeu aceitou essas escritas, os evangelhos, as cartas de Paulo, nenhum judeu aceitou aquele conteúdo da história de Jesus como algo para pertencer ao conteúdo que se chama de Tanar. Ou seja, eles não criaram um sistema para inserir. Então nós vemos no campo acadêmico que dentro dos judeus, os judeus não tinham aqueles 27 livros, ou mais do que aqueles, né? Que não é o mérito agora. Então eles não aceitaram nenhum desses livros como fazendo parte, vamos dizer assim, do Antigo Testamento. Veja bem, a canonização do Antigo Testamento, os 39 livros que se possui hoje na maioria das Bíblias, vieram em 90 depois de Cristo. Então por que os judeus não colocaram? Lógico, porque o Novo Testamento não fazia complementação alguma do Antigo Testamento. Por isso que os judeus não tiveram. Logo, então, não existe algum livro do Novo Testamento que dá confiança para as profecias do Antigo Testamento. Porque caso houvesse, com certeza, os judeus, na canonização do Antigo, teriam inserido ou alguns versículos ou qualquer um outro livro para corroborar essa afirmação. Muito obrigado, Sérgio. Ok. A outra pergunta também que foi feita
qual seria a necessidade de um Novo Testamento feito por Jesus ou Yeshua, né? Foi a pergunta que foi feita aqui via Skype. Gostaria do comentário do Luiz Cláudio. Alô, Cérebro, eu não entendi. Repita, por favor. Eu recebi uma pergunta via Skype. Ah. Qual a necessidade de um Novo Testamento feito por Jesus ou Yeshua, né? Nenhum. Olha, veja bem, quando a gente começa a analisar as Escrituras e os acontecimentos, o povo ocidental tomou posse que existe um Salvador único, perdoador de pecados, e que através dele ninguém vai chegar ao Eterno ou reinar com o Eterno se não for por ele. É o que é ensinado no Novo Testamento. Grande contradição também, porque não relata nada disso nas profecias dos 14 ungidos que tinham o nome de Al-Rushwa existente na Tanakh, certo? Fora aqueles que não tinham o nome de Al-Rushwa, que também foram ungidos, mas nunca existiu nenhum ungido de morte de cruz e de ter um novo testamento ou uma nova aliança como é pregado. O que se refere muito lá em Armiarro, Jeremias, quando se fala de uma nova aliança, era uma aliança entre as tribos, onde as tribos estavam separadas. Quer dizer, a interpolação e o entendimento cristão, pagão, eu posso dizer assim, porque vai contra as origens do povo e da história real, da história verídica, de ter se confeccionado um Salvador para o povo ocidental. E que esse Salvador do povo ocidental Luiz Cláudio? Alô, tá me ouvindo? Pode prosseguir, Luiz Cláudio. Certo? Então, tem muitas pessoas que estão achando que tem que ter um único Salvador. E esse apóstolo Paulo, aí falado no Novo Testamento, que não se tem prova dele de nada, como de muitos personagens que estão ali, nem do próprio Jesus mesmo, arqueológica, nada. A gente observa que o verdadeiro Shaul era um Yahudim, um judeu, era seguidor do Eterno, proclamava a Torá, Rai Torá, a vida plena, e não lei, como é ensinado erroneamente pela religiosidade, certo? E a Tanakh. Shaul, ele ensinava isso, e era seguidor de Yod Revaverê, do Eterno, do grande Salvador. Sempre foi dos profetas, tirando o povo da Babilônia, do exílio, mostrando a verdade, mostrando muita coisa. Sempre foi o Salvador de toda a história. O que foi feito? Foi uma transformação de um dos fatos históricos, de um ungido, do último ungido, que tinha o nome de Al-Rushwa, que era o sacerdote que tinha as coroas, recebeu as coroas no tempo de Zorobabel, e no tempo de Ciro, o persa, que também era um ungido. Veja só, era também um ungido, porque se a gente for adorar ungido como Salvador, a gente tem 14 que tem um único nome que significa Yahweh salva, fora aqueles que não tinham esse significado. Então fica aí a pergunta, como é que eu vou crer e adorar o Eterno, me identificar com o Eterno, se ele disse lá na sua palavra, principalmente de um dos profetas mais conhecidos na história, que apelidaram ele de Isaías, que é Yoshiarro ou Yahushua também, que significa Yahweh salva, se ele diz lá fortemente falando dos ungidos de época e nunca de ungido de nova aliança, tá certo? Eles falaram sempre de ungido de época, nunca ungido que iria salvar ninguém, já que essa história de salvação, de mundo e perdoador do pecado, vem dos ídolos. Vem dos ídolos de 3.000 anos atrás de César. Eu não vou dizer no tempo de Cristo, eu vou dizer do tempo de César para trás. Algo que foi transformado pelas canetas dos padres, lançado na escritura, pego um Novo Testamento, um Antigo Testamento adulterado, aliás, crescendo a informação de um Novo Testamento
sem base arqueológica e sem base escritural, até mesmo dos personagens que ali existem, jamais eu poderei realmente dar honra ou crer em um personagem que não é, entendeu? Que não é e nunca será salvador de ninguém. Os ungidos foram sinais do Salvador, eram Mashiach no hebraico. No aramite chama de Mashiach, que é acostumado aí pelas facções judaicas. Mas quem conhece a tribo de Levi, como eu conheço, tá? Como eu conheço da tribo de Arudá, tá? A palavra antiga é Mashiach, e significa meu ungido. E houveram muitos. Esse daí nunca existiu em história para salvar ninguém. E por sinal, o túmulo dele e da família dele, que tinha o nome de Yeshua, é encontrado lá em Jerusalém, em Jerusalém. Certo? Aí eu pergunto a muitos cristãos, né, a muitos religiosos, o homem ressuscitou e deixou os ossos? Né? O homem ressuscitou e deixou os ossos? Quer dizer, isso jamais iria acontecer, desse trabalho de ressurreição, de nova aliança. Então, a aliança é única, é a de Abraão. A aliança é de lá para cá. Nós somos filhos de Abraão. Nós não somos filhos de Jesus, de Yeshua, de Yahushua, de Eroshua, de Yashua, de Betshua. E quantos Shuas existirem por aí, muitos estão batendo e brigando até na internet, em muitos lugares, sobre isso. E estão dando murro em ponta de faca, é assim que eu digo. Porque o verdadeiro Salvador, ele diz lá no livro de Yeshua, ele diz lá, eu sou o Salvador, além de mim não existe outro. Está no hebraico, está no aramite, está no grego, seja onde for. Ele é o nosso Salvador, ele é que é digno de honra. O que foi que Roma fez? Mistificou. O povo está adorando um ungido confeccionado e desacatando, desobedecendo e pecando diante do Eterno. É isso que as pessoas têm que ter humildade de estudar e procurar entender. Eu respeito a cada um de liderança ou de professores que aprenderam com descendentes judeus ou não, conhecidos internacionalmente ou não, mas tem que se entender que tanto o erro que possa estar se proliferando por alguns foi devido ao que foi aprendido desses que também estavam errando. Então, esse é o grande problema que está acontecendo, principalmente na internet, aonde a informação, olha, amado, e os ouvintes que estão me ouvindo aqui, e é o participante também, é o Fábio. O que nós temos que ter é tranquilidade para procurar entender os fatos históricos. A gente às vezes aprende uma coisa numa escola, aprende uma coisa ali, aprende uma coisa aqui, e está totalmente, erroneamente fora dos parâmetros jurídicos. Vou dar um exemplo, só para encerrar essa minha observação. Pedro Álvares Cabral. Quantos morreram, quantos estudaram, eu quando de pequeno, vocês aí, vocês que estão nos ouvindo, e todo mundo afirmou que Pedro Álvares Cabral foi que descobriu o Brasil. E depois de muitos anos vem se dizer que foi Pinzon, um espanhol que entrou aqui na terra e pisou nessa terra aqui, chamado pau-brasil. Tá? E aí quantos morreram enganados com isso? Nas escolas ninguém fala disso, mas isso é um tema muito forte para ser falado. E eu estou relacionando isso com a veracidade das Escrituras. Estou relacionando isso a Yeshua, a Jesus, seja quem for dali do Novo Testamento. Quer dizer, as pessoas estão vridadas ali no madeiro, que ele é que é o Salvador, o sangue derramado. Olha, antigamente o sangue era derramado para perdão de pecado através dos novilhos que não tinham nenhum defeito. Vou contar uma história bem rápida aqui, por favor, me escutem bem. Isso é história hebraica, vindo da tribo de Levi, tá certo? Que eu tenho para dizer para vocês. Antigamente era imolado para, todo mundo sabe disso, pelo sacerdote, o sangue, para perdão de pecado diante do povo que estava lá fora da tenda. Mas é escrito, mas lá, os fatos históricos dizem, o que dizem os fatos históricos? Que um novilho era dentro do templo. Se o novilho tivesse mancha, era fora do templo. Mas se não tivesse novilho, fosse um bode, era fora do templo, fora da cidade. Aí eu pergunto, essa imolação do Cordeiro de Deus, como todo mundo adora, está indo contra os fatos históricos hebraicos. Porque nunca foi um cordeiro sem mancha, sem mácula, como é ensinado aí, erroneamente, aonde o Eterno, lá no livro de Yoshua, Oséia, capítulo 14, 1 e 2, ele afirma, é uma profecia cumprida,
tá? Que não queria mais sacrifício de novilhos, e sim de vossos lábios. Acabou, encerrou. No Antigo Testamento, eu não estou falando do Novo, não, estou falando do Antigo. Encerrou a imolação. Aliança, como eles acham, como é pregado, de nova aliança. Então não existe nova aliança, encerrou imolação de novilho, encerrou, perdão pelos nossos lábios, pedir ao Eterno que nos perdoe pelas nossas falhas, os nossos defeitos, entendeu? Agora, é isso que ele já profetizou ali no livro de Oséias, capítulo 14, 1 e 2, está ali, leia. Então não existe cordeiro que tira pecado do mundo, nunca foi imolado ninguém por ninguém, sacrifícios humanos é contra o Eterno. Então jamais, meus queridos, Cérebro, Fábio e todos que estão nos ouvindo, jamais eu, minha família e milhares de pessoas que eu conheço, e milhares de irmãos seus e arrudins, da tribo de Levi, da tribo de Arrudá e das 10 tribos que vão ser reerguidas para ser destruídos os muros de Al-Rushalã, para o governo do Eterno estar presente, tá certo? É o Eterno que vai governar, não é o homem que vai governar, é o Eterno que vai governar, entendeu? Jamais eu posso dizer Novo Testamento, nova aliança através de um ungido, de um Machihai de histórica realmente que não faz parte da história verídica hebraica. É isso que eu tenho a fazer. Ok. Fábio Sabino, a sua observação sobre o mesmo comentário? Não, mas sobre esse comentário eu já fiz, o Cérebro. E a pergunta era, existe algum livro no Novo Testamento que dá confiança para os profecias do Antigo? O comentário eu já fiz, eu fui o primeiro a fazer, né? Não, é que isso foi uma devolução do que você já tinha comentado antes. Aí foi feita uma nova pergunta para o Luiz Cláudio e agora está sendo feita a mesma para você. E qual que é? Por favor, me repita novamente. Deixe-me só pegar aqui só um instante. Qual é a necessidade de um Novo Testamento feito por Jesus ou Yeshua, né? Então a questão, ele não fez um Novo Testamento. A pergunta que foi colocada aí pelo... Não, é onde eu vou ir. Tá, eu vou responder. Jesus, ele não fez o Novo Testamento. Volto. O texto que diz que Jesus faz o Novo Testamento é Mateus 26, 28. Diz assim. A única referência dele, né? Vamos colocar assim. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Só que se a palavra Novo Testamento aqui, não é Novo Testamento, esses 27 livros que nós temos. Isso aqui significa aliança, tá? Kizé, Ruda, Mirdan, Haverik, Haradachá, aí vem Hanishpak, Bead, Ravin, Lesliat, Ratain, traduzindo, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em grego eu tenho tutugar extinto aimamutes diatekes to peripolon equinomenon eis afessim hamartion, vulgata eu tenho, e que este nin sangues meus Novo Testamento que promutes efenditur in remissione peccatorum. Ou seja, então, nem em grego, nem em hebraico, nem na Vulgata, nem em inglês, nenhuma versão vai trazer que esse Mateus 26, 28, quando Jesus fala o sangue do Novo Testamento, esteja se referindo a uma escrita. Não. Ele está falando de derramamento de sangue. Então, ele está dizendo que ele vai fazer uma aliança com as pessoas por intermédio do seu sacrifício. Assim como o Eterno fez alianças lá, né, com vários personagens, como recitei, com Abraão e com Noé. Então, Jesus não instituiu nenhum Novo Testamento. Se ele não instituiu, então não há necessidade alguma. Então, qual a necessidade? Nenhuma, porque ele não instituiu. Porém, eu estou explicando academicamente, dentro da análise do texto, tá? Agora, porém, respeitando o que se tem hoje chamado Novo Testamento, para ter o conhecimento da história do que houve. Essa é a minha colocação, Cérebro. Ok. Tem a pergunta do Michel Santiago, direcionado ao Luiz Cláudio. Ele informa, Luiz, que o Michel, que ele assistiu um vídeo seu, afirmando que o Novo Testamento foi feito pela caneta dos padres. Você poderia fazer um comentário acerca
dessa observação do Michel Santiago? Pois não, posso sim. Santiago é o nome dele? Michel Santiago. Michel Santiago. Tá, um prazer estar falando para você, tá, meu querido? Olha, é o seguinte, se você analisar, que você vê, que você fazer a harmonia, né, dos acontecimentos, e quando se refere a um ungido, né, de libertação, que a palavra sua em si no seu texto, né, original antigo, significa libertação. Aí foi posto muito a palavra salvação, como iria me salvar, iria me libertar. Alguma libertação iria acontecer por cada tempo. Então, se você pegar os relatos, vou dar só um exemplo sensacional, quando eu digo nas palestras, e os pastores, professores de grego, de aramite, né, professores que estão aí, universitários, aí eu pergunto, olha, quando a gente vai lá para o livro de Mateus, né, o conhecido de Mateus, seria Maniarro o nome, ou Matitiarro no aramite, Maniarro no hebraico antigo, no capítulo 1, versículo 12, quando fala lá o quê? O que é que fala lá? Fala do exílio, após exílio, de um cidadão chamado, o quê? Jeconias, e que tinha um filho chamado Salatiel. No hebraico seria Coniarro e Salatiul. Esses são os nomes originais desses dois cidadãos. Ali está mostrando em Mateus, na genealogia, tá certo? Veja que situação. Na genealogia, que esses, todos que estavam ali para chegar ao Jesus Cristo, para nascer o Jesus Cristo na genealogia, foram reis e se sentaram no trono da tribo de Arudá, no trono de Davi. Esse Jeconias e esse filho dele, como sucessor dele, para dar continuidade à genealogia e o nascimento de Jesus no final do capítulo 1. Mas, quando nós vamos para a Rai Torá, para a Tanakh, lá no livro de Armiarro, capítulo 22, versículo 28, 29 e 30, nós vamos analisar que a genealogia em Mateus está totalmente errada, fora dos parâmetros originais, daqueles que se assentaram e daqueles que não se assentaram no trono. Entendeu? Já pega uma grande mentira do nascimento desse Messias aí falso. Tá? Então você vai ver lá o quê? Vai falar de Jeconias, que o Eterno, não é, arrancou ele, não iria prosperar nem ele, nem seus filhos. Tá certo? Nem se sentaria no trono e jamais reinaria em Arudá, em Judá. Então você vê a grande contradição que é o Novo Testamento. Né? Os capuchinhos, os padres, por que eu digo os padres? Quem foi? Qual o Yahudim que pegou o Novo Testamento em hebraico? Qual o Yahudim que botou lá que diz que crê em Jesus Cristo? Tá? Por mais das facções, nenhum crê em Jesus Cristo. Tá certo? E com toda razão. Com toda razão. Mas eu não estou falando da questão só de nomenclatura. Eu estou falando dos assuntos escritos. Eu não só estou falando de trocar nome, como muitos na internet, depois daquele meu vídeo em 2005, acham que ali está toda a verdade e não me procurou para saber mais. Acha que está ali no vídeo, está toda a verdade. Vamos agora avançar. E está errando, está dando murro em ponta de faca, mais uma vez, cavando em mina errada. Tem que saber muito mais. Ali é muito restrito daquele meu vídeo com o Aldo Vilela, que foi posto no YouTube no ano 2009. Ali foi o início, eu tinha que ir devagar. Então, por que a caneta dos padres? Por quê? Quem foi João Ferreira de Almeida? Quem foi Eusébio Arione Paulino? Não é? A Vulgata Latina veio da onde? Não é? A Septuaginta veio da onde? Observe aí. Observe de onde a humanidade está comendo. Comendo de traduções tendenciosas ligadas a tradutores que eram relacionados a adoradores a ídolos, como era a Grécia, como era a Roma, entendeu? Como é o Brasil, não é? Então a gente observa a tradução, eu não estou falando só a tradução para o português, eu estou falando também de outras traduções, tá entendendo? E você pegar, eu tenho aqui mais de 20 Bíblias, você pegar as Bíblias no português, você vai ver as contradições uma com a outra, você vai ver os relatos uns com os outros. Você vai ver lá em Mateus, em algumas Bíblias, Jeconias está sendo chamado de Conias, abreviação do nome Jeconias, é um errado do errado. Em outras Bíblias é chamado de Jeoaquim, já para despistar a grande adulteração, a fabricação que é esse Novo Testamento, que é essa genealogia em Mateus. Entendeu? Então observe, o nome do homem é Coniarro.
Chega no hebraico é coniarro. Coniarro. No errado seria Jeconias em todas as Bíblias. Mas 80% das Bíblias é Jeconias. Já em outras é Joelquim ou Conias. Veja como está a coisa. Então, as pessoas que não têm conhecimento, claro, que não teve condições de viajar, de pesquisar e de estar frente a frente a quem conhece de tradução, que é como a Escritura afirma, e o próprio Eterno determinou isso na Escritura, que os levitas é que tinham autoridade da tradução, que foi dado a ele a tradução, que nenhuma outra tribo tinha condições de traduzir, senão os levitas. Os sacerdotes, os ungidos, vinham dos levitas, a maioria com a tribo de Arudá. Então, por que eu digo que o Novo Testamento é a caneta dos padres? Por quê? Porque esse Jesus aí nasceu por toque de espírito. Aí eu pergunto, espírito tem tribo? O Eterno tem tribo? Porque a maioria dos ungidos vinham sendo ungidos, separados, machirrais, recebiam azeite sobre a sua cabeça, eram da tribo de Levi. E esse ungido aí não tem tribo, não. Esse ungido aí, além do nome estar distorcido, confeccionado, entendeu agora? A história dele está indo contra as raízes hebraicas. Então, por isso que o Novo Testamento é a caneta dos padres. Porque nem o cabeça, vamos dizer, básico da história central do Novo Testamento, que é Jesus, se tem prova dele, quanto mais de Paulo, quanto mais de Lucas. Você encontra mais de 5.000 cópias gregas, uma com a outra, uma não batendo com a outra, cheia de distorções. Observe, por que a caneta dos padres? Claro, quem foram os tradutores do Novo Testamento? Quando chegou a primeira Bíblia aqui, veio da onde? Do latim para o português. Quanto tempo faz? 400 anos, meu irmão. Faz 400 anos que o povo diz, esta é a palavra de Deus. 400 anos, ontem, quando foi confeccionado o nome Jesus, em 1515, por William Tyndale, quando lançou-se a letra J, essa letra maldita aí, tá certo? Então, tanto a nomenclatura, o personagem, como a história dele, é blasfêmica, é idólatra. Não adianta só trocar nome e continuar comendo as migalhas de Roma ainda, tá certo? Não adianta trocar nomes e continuar dessa maneira. Você tem que ir fundo. Olha, se o personagem está errado, eu quero saber se a história dele tem fato, se a história dele é real. Posso até dizer para você, existe alguma prova afirmando de Jesus? Ah, Flávio Al-Ruzaf, Flávio Josefo, um judeu. Essa é a prova que muitos jogam, porque era um judeu, que ele afirmou que viu um Cristos, fazendo milagre, era um homem que andava no meio da rua. Mentira, porque isso já foi desfeito. 8 linhas adulterado no livro de Josefo, de Flávio Josefo, sobre esse respeito. Adulteraram para formalizar esse salvador e perdoador de pecado do povo ocidental, que Roma quer que o povo oriental adore ele. Adore ele e desacate o eterno, e de revavirrer. Meus amados, só quem pode nos abençoar, nos orientar, nos salvar e de estar com ele no reino é só um. É o Eterno, é o Gaborá, é o Adi, o Ramaleque, o único rei do Chamaim e do Evaretes. É o único, não existe mais ninguém. Essa história que está aí, que o povo está comendo de caldeirão como nunca, com uma fome enorme, está trazendo grandes congestões para si, grandes erros, mal alimentação. Observa o que o Eterno disse lá no Antigo Testamento. Olha, come isso, tu vai viver mais. O povo lá no Antigo Testamento, os nossos irmãos antepassados, tinham uma vida saudável, viviam muito mais do que hoje. Observa hoje, porque o povo não está morrendo por onde? Pela boca. Sabe por quê? Porque está desacatando ao Eterno, está adorando a um ser que não existe, está desobedecendo ao Eterno, pecando diante do Eterno. Não bote a culpa em Satã, não, que Satã não tem nada a ver com isso. O povo que está com medo de Satã, coitado de Satã, a verdadeira história de Satã não é essa que está aí, não. Por isso que eu digo que o Novo Testamento é caneta dos padres. Entendeu? É isso, meu querido. Agradeço. Ok. Não para ter o conflito de ideias nesse momento, né? Mas eu gostaria de saber se Sabino gostaria de fazer algum comentário sobre essa mesma pergunta do Michel. Se de fato o Novo Testamento foi escrito pelas canetas dos padres, como ele mesmo colocou, Michel Santiago. Ok. Veja bem, o Novo Testamento foi feito pelos padres? Não, não foi feito pelos padres. O que existiu
dentro dos manuscritos mais antigos, dentre os papiros que registram o Novo Testamento, porque esse Novo Testamento, que se chama hoje esses 27 livros, a maioria desses livros foram escritos em gregos, pelo fato de algumas cartas terem sido direcionadas à Ásia Menor. E na Ásia Menor, a população gentílica, eles falavam o grego, que era uma língua franca da época. Então, os papiros que vieram em grego, sim, alguns papiros, muitos deles, e depois os códice, que era o ajuntamento de pergaminhos que remonta ao século IV em diante, esses manuscritos, eles houveram, sim, as suas omissões, os seus acréscimos, as suas alterações ou deturpações, como alguns fazem menção, tanto é por Tertuliano, por Orígenes, por Ambrósio, por Cirilo, ou seja, são vastas as menções dos pais das igrejas, né? Antes até mesmo de Constantino oficializar o cristianismo como religião do mundo de sua época. Então, houve sim. Agora, que foi escrito pelos padres? Não, pelos padres não foi, e nem pelos pais da igreja. Não existe um documento que comprove. Porque, veja bem, se o Novo Testamento foi escrito pelos pais da igreja, nos manuscritos gregos, qual é a ideologia lógica que nós teríamos que ter? Nós teríamos que ter uma unificação de ideia e raciocínio. Se parte por eles, então não deveria existir manuscritos gregos de qualquer região que como eu posso dizer, se contradizesse com outro manuscrito. E não existe um manuscrito com excelente exemplo. Vamos pegar o manuscrito todo do Evangelho de Mateus. Não existe um único manuscrito, um único papiro, um único pergaminho que seja apenas do Evangelho de Mateus. Existem vários manuscritos que se fala acerca do Evangelho de Mateus. Então, se vamos colocar que foi escrito pelos pais da igreja, então a linguagem deveria ser única. Não deveria existir as variações que se chama dentro da crítica textual de variante. E quando eu comparo os manuscritos gregos, eu vou ver isso, que não existe uma unidade entre eles. Logo, então, se tem a ideia que não foi escrito pelos pais da igreja, porque caso eles tivessem escrito, a linguagem deveria ser única, igual às traduções. Se nós pegarmos a tradução em português de João Ferreira de Almeida, ela veio existir a partir de 1748 depois de Cristo, que foi a primeira Bíblia a ser impressa em português, vindo ela da Vulgata Latina. Essa foi a primeira tradução que veio. Em 1753, João Ferreira de Almeida publicou em 3 volumes. Depois, em 1790, nós temos a versão de Figueiredo, também elaborada a partir da Vulgata pelo padre católico Antônio Pereira de Figueiredo. E ela foi publicada em 7 volumes depois de 18 anos de trabalho. Depois nós temos, em 1819, a primeira impressão da Bíblia completa em português e um único volume, também conhecida como a tradução de João Ferreira de Almeida. Depois nós temos, em 1898, a revisão da versão de João Ferreira de Almeida, que recebeu o nome de Revista e Corrigida. E nessa época a tradução de Almeida ela foi entregue a uma comissão de tradutores brasileiros, que foram incumbidos de tirar os lusitanismos do texto, dando a ele uma feição mais brasileira. Depois, em 1917, nós temos a versão brasileira elaborada a partir dos originais. Olha só o que foi ocorrendo. Ou seja, foi produzido durante 15 anos por uma comissão de especialistas e sob a consultoria de alguns ilustres brasileiros, entre eles Rui Barbosa, José Veríssimo e Heráclito Graça. Depois, em 1932, versão de Mato Soares, elaborada em Portugal. Depois, 1956, vem chamada a versão revista e atualizada. É por isso que nós temos hoje em português algumas versões que elas se modificam entre si. Por quê? Passou-se o tempo, a evolução da linguística evoluiu, então os vocábulos mudaram, as suas construções etimológicas também, a sua sintaxe, a sua concordância nominal e verbal, então tudo foi uma evolução. Logo, não foi escrito pelos pais da igreja porque não existe uma unidade entre eles, porque isso vem dentro da lógica. Ou seja, se cada um escreve o mesmo conteúdo, quando chega no final tem que vir com o mesmo conteúdo, porém não existe um manuscrito grego
que concorde com todos os demais. Pelo contrário, todos eles se divergem entre si. Ok. Estão me ouvindo? Estamos sim, Cérebro. Ok. Acessar aqui agora o YouTube, verificar os comentários dos que nos assistem neste momento ao vivo. Desafios acompanha aqui também. O André Martinho, ele faz o seu comentário: Jesus era ou não uma representação do Deus Sol? O Dudu 25, ele coloca: cite o tratado talmúdico que está escrito tal coisa, por favor. Eu não sei para quem ele direciona isso, se alguém fez um comentário pertinente ao talmúdico, como ele colocou aqui, né? Renato MTL, ele coloca: o judaísmo messiânico da unidade informa que as sombras do Salvador no Taná, porém o Salvador não quebra as leis do Taná. Dionísio faz um comentário interessante aqui, né, dentro do tema. Eu gostaria de fazer comentário do Fábio Sabino e também do Luiz Cláudio. Dionísio Rodrigues. Ele coloca aqui: tudo bem, gente, pergunta, primeiramente aqui ele coloca para o Luiz, né, mas eu não vou deixar o assunto aberto para os dois. De quem fala Isaías 53? Sobre o Novo Testamento? É claro que não existe. Fale algo então sobre Isaías 53. Quem é esse personagem? Luiz, você mas aí eu não quero fugir do tema proposto, tá? Que acaba entrando na pessoa, né? Porque a gente vai entrar em pessoa, análise do texto, né? E aí a gente vai sair fora do tema. Mas essa questão do comentário do Dionísio não acaba apoiando a figura que é mencionada no Novo Testamento, Fábio? Não é mencionada, porque em nenhum momento nós vamos ver Jesus fazendo menção dessa passagem aplicando-se à pessoa dele. Tá? Então eu já faço meu comentário já aqui de antemão. Todo mundo, as pessoas aplicam isso à pessoa de Jesus. Aí vem a pergunta: o que é cumprimento? Vamos pegar lá: cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Ok, vamos lá. O que é cumprimento de profecias do Antigo Testamento na pessoa de Jesus? São aquelas passagens o qual ele, não que os escritores atribuíram a ele, diferente. São as escritas que ele fez menção. Exemplo: ele entrou numa sinagoga, pegou o rolo do profeta Isaías, capítulo 61, e fez a leitura: o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para isso, para isso, para isso. Aí ele encerra-se ou enrola-se novamente o manuscrito, entrega ao responsável e ele diz: hoje cumpriu-se essa profecia. Então, o que é característica de cumprimento de profecia na pessoa dele são aquelas que ele mesmo faz menção. É só que nós não vamos encontrar nos 4 evangelhos o momento o qual ele mesmo atribui Isaías 53 à sua pessoa. Então, eu não posso fugir da hermenêutica que eu conheço, ou as pessoas chamam isso de tipologia. O que é uma tipologia? Vamos lá. Tipologia. Existe um momento que Jesus falou assim, ó: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado do seio da terra. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem esteja no seio da terra. E isso é tipologia. Para que exista uma tipologia verdadeira, nós precisamos de 2 coisas, chamada tipo e antitipo. O tipo é a figura, o antitipo é o comprimento daquela figura. Só que a tipologia verdadeira também é quando Jesus faz menção dela.
Exemplo, nós temos no livro de Hebreus muitas tipologias, comparando até Jesus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porém, há um grande problema aí. Em qual momento dentro dos 4 evangelhos eu vou encontrar Jesus se comparando com o sumo sacerdote? Eu não vou encontrar isso. Ou seja, mas então quer dizer que o autor do livro de Hebreus errou? Não, ele não é que ele errou. É uma ideologia dele. É uma construção lógica daquele autor. Assim como Paulo compara Jesus com o segundo Adão. Né? Paulo faz essa construção no livro de Romanos. Aí minha pergunta, quando foi que Jesus se comparou com Adão? Também nunca se comparou. Porém, é uma ideologia de Paulo. Isso nós chamamos de Midrash. E disso Paulo conhecia muito bem. Ele se formou, ele estudou, ele foi embasado, foi corroborado. Então, não tem como eu afirmar que Isaías 53 é cumprimento na pessoa de Jesus, uma vez que o próprio Jesus não fez citação disso, como cumprimento na pessoa dele. Eu fazer e afirmar que é Jesus é a mesma coisa que eu colocasse palavras na boca dele. Ó, Jesus, é você, mas como assim sou eu? Não, eu não estou dizendo que sou eu, não, mas eu acredito. Opa, aí é uma questão de fé. E fé eu não discuto. Eu discuto o que é claro no texto. Eu trago interpretação textual. Então essa é a minha colocação. Isaías 53 não é aplicado na pessoa de Jesus, uma vez que Jesus não fez menção dessa profecia aplicando-se a ele. Tá certo. Luiz Cláudio, gostaria de fazer seu comentário sobre essa mesma pergunta feita pelo Dionísio Rodrigues, pelo YouTube. A respeito de que eu não entendi. Tá. Só pedir a gentileza da brevidade no comentário, até porque depois a gente vai partir para uma parte do Hangout onde eu vou ter que determinar um tempo, né? Porque acaba você fazendo a sua colocação e eu sabendo a dele acaba conflitando. Então, para não ser justo com o outro, vou determinar um tempo aqui, eu vou até usar um cronômetro, né? Para vocês visualizarem. Mas nesse momento ainda não, porque está aberto aí o assunto, né? Não é um colocando a posição contra a ideia do outro, né? O Dionísio Rodrigues, Luiz Cláudio, ele fez um comentário. Tudo bem, gente. Pergunta para o Luiz de quem fala Isaías 53 sobre o Novo Testamento. É claro que não existe. Fale algo então sobre Isaías 53. Quem é esse personagem, na sua visão, Luiz Cláudio? Muito fácil. Pois não. Muito simples. O povo do Eterno. Está lá em 52, 53. Quando se fala também do servo, quem é o servo? Que todo mundo diz que é Jesus Cristo. Não tem nada a ver ali de Jesus Cristo, né? Ali é o povo, é o Choru, é Israel, tá entendendo? É o povo que sofreu, né? Que quando foi para o exílio, entendeu? Ali está se falando simbolicamente que o Eterno sempre usou algumas palavras, né? Em termos como simbologia diante em si caso dos tradutores. Então, quando se fala ali de servo, quando se fala desse manso e humilde, tá entendendo? Tem a ver com o povo ou a ver com o profeta. Por exemplo, lá em Armiarro, capítulo 11, versículo 19, se eu não me engano, que é Jeremias, fala do manso, cordeiro, né, foi levado ao matadouro, não abriu sua boca, é Jesus. Aonde é Jesus ali? Aonde? Ali está se referindo a quem? Ao profeta. Está se referindo a Armiarro. Está se referindo a Jeremias, do Papa, eu digo assim, né? Está se referindo a ele. Cortemos a árvore da terra de vivente para que não haja mais memória do seu nome. Memória do nome de quem? A quem o profeta falava? Falava de Alro, falava do Eterno, que Ananote e os seus comparsas não queria que ele ensinasse. E recebia do Eterno para ensinar. E estava indo contra as suas tradições, contra os seus erros, entendeu? Então os homens de Ananote e Ananote queriam o quê? Matar e Armiarro, Jeremias. Aí o Eterno tomou a frente e disse, eu vou cuidar de ti, porque eles querem te matar por causa do meu nome. Está lá escrito. Aí o povo de internet, o povo de site, né? Entendeu? Pensa, e das igrejas, que ele está falando de Jesus Cristo, o Cordeiro. Entendeu? Que apanhou, que levou aquela chicotada e foi pendurado no madeiro. Aquilo ali não tem nada a ver, meu irmão. Preste atenção, quando você for ler algo, mesmo na Bíblia papânica, que está na sua mão aí, a Bíblia de Roma, tá entendendo?
O Antigo Testamento traduzido do português que está na sua mão aí. Leia sem ver os rodapés romanos das canetas dos padres. Leia a história, porque a história está lá. Se você ler o capítulo anterior, leia texto e contexto, para que você venha entender. E não um texto isolado, certo? Como, tanto 53 como Yarmiarro 11:19, né? Entendeu? Como diz lá também 8:8 de Yarmiarro, a falsa pena dos escribas transformou a palavra em mentira. Já alguma coisa de tradução estava indo erroneamente para não se mostrar a verdade, entendeu? Muito importante isso, a gente saber, entendeu? Se dedicar e ler texto e contexto para se entender a história. Eu sei que, olha, o povo brasileiro não gosta de ler. O povo brasileiro já é tido mundialmente como o povo preguiçoso para ler. É aquele povo que só gosta de receber tudo prontinho, tudo já feitinho. Não gosta de buscar. Os que buscam é que são mais bem-aventurados, porque estão buscando, porque estão analisando, porque estão se dedicando, porque estão gastando até do seu bolso, entendeu agora? Para se ter um convívio diante da palavra melhor, de entendimento e de vivência, entendeu? Então pode ficar certo disso, meu irmão, nem 52, nem 53, nem outros versículos tem nada a ver com Jesus Cristo. Está se falando de ungido. Quando não é um homem ungido, é o povo ungido, escolhido. Foi o povo escolhido, como é escolhido. E como também os goíns, que é a palavra hebraica, que você conhece por gentil do grego, também é escolhido, entendeu? Então, todos aqueles que são escolhidos são de uma adoção do Yahudim, que é o povo escolhido, o primeiro povo, entendeu? Mas não são todos os Yahudins. Então, pode ficar tranquilo que ali não tem nada a ver com Jesus, tá certo? Não tem nada a ver com Jesus, nem qualquer outro texto que esteja no Antigo Testamento está se referindo a Jesus Cristo. Ok. Ok, também tem um comentário do Antônio Márcio Paz, que ele coloca aqui, né? Eis que nascerá de uma virgem e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E está meio confuso aqui a forma que ele escreveu. E conosco, como ele não é o Salvador. Ah, tá, ele quer colocar aqui, esse conosco, com ele, não quer dizer o Salvador? Ele faz a pergunta direcionada ao Sabino, né? Essa citação de Isaías. Eu tenho até um vídeo sobre esse assunto. Eu fiz uma análise do que o hebraico traz concernente a Isaías, capítulo 7, versículo 14, e a Septuaginta, e comparando com o que está registrado no Evangelho de Mateus, que traz o cumprimento dessa profecia a Maria, colocando ela como virgem. Então, tanto ali não é virgem, é jovem. E o contexto que coloca ali dentro do hebraico não tem como colocar uma jovem virgem ali. Então, essa profecia isso foi uma aplicação, uma ideologia do autor que escreve o Evangelho de Mateus. Porém, se o nome dele é Emanuel, ou seja, não necessariamente eu tenho que pegar o sentido literal, que tem que ser Emanuel o nome. Eu posso colocar a força conosco, porque a partícula Emanu e El, né, que é o que está ali, El em hebraico, se você pegar a raiz semítica de El, que você tem Ilu no acadiano, você tem Al no aramaico, você tem Ilor, você tem no ugarítico. Então, quando você remonta a raiz, a partícula El, você vai pegar aquela que tem a conotação de força ou poder. Depois, lógico, o povo hebreu acabou utilizando o Aleph e o Lamed, né, que é uma partícula. Você tem duas formas, Aleph e Lamed. Você tem tanto a nomenclatura de força, ou você tem como uma preposição. Então, ela tem duas aplicabilidades. Agora, se for utilizar o sistema massorético, então você tem o tsere, então você pronuncia ele, que seria, alguns traduzem para Deus no singular, ou Elohar, como alguns colocam, ou se você usar o sinal massorético segou, né, que algumas pessoas colocam, que são os 3 sinais diacríticos, então você tem uma preposição em hebraico ali. Então você vê que a consoante Aleph Lamed, então é uma partícula que denotava tanto força e poder como uma preposição. Então a gente está falando da força e o poder que estaria ali com eles, conosco. E que alguns grandes estudiosos atribuem essa profecia ao rei Ezequias, filho de Acás,
sendo o cumprimento dessa profecia. Ou seja, que juntamente Ezequias e Josias, que segundo a história, eles trazem a reconstrução no aspecto social da nação de Israel. Ou seja, eles estavam ainda com posses ídolos, eles estavam ainda impregnados dentro da idolatria. Então o povo precisava de o quê? De uma força com eles, não? Alguns traduziram como Deus conosco. Então essa profecia cabe, segundo os estudiosos, ao rei Ezequias e não à pessoa de Jesus. Ok. Foi colocado aqui um comentário. Eu não entendi muito bem, mas caso vocês compreenderem, por favor, me ajudem aí, tá? O que ele pensa, ou que eles, né, vocês pensam sobre as cartas de João, Pedro, Judas e principalmente de Tiago, já que Tiago provavelmente não era apóstolo, o apóstolo Tiago, mas dizem ser o irmão de Jesus. Só não entendi aqui o objetivo da pergunta, né? Não sei se está entrando na questão de discordância, qual seria o objetivo aqui do comentário. Você chegou a compreender, Fábio, ou não? O objetivo do comentário? Eu vou pegar qual a importância das cartas, o que eu acho das cartas. Eu entendi a pergunta agora. Não sei se você vai referir primeiro a minha resposta ou do Luiz. Veja, acho Fique que o Luiz, à vontade, eu acabei de responder uma. Você acabou de falar, né? Tá certo, Luiz. Pois não. Você poderia fazer o seu comentário sobre essas cartas que foram citadas aqui? Uma pergunta que foi feita, que eu recebi via Skype. O que você pensa sobre as cartas de João, Pedro, Judas e principalmente de Tiago, já que Tiago provavelmente não era o apóstolo Tiago, mas dizem ser o irmão de Jesus? É a pergunta que foi me passada aqui via Skype. Meu querido, é o seguinte, eu acho que muitos já devem entender, diante dos fatos históricos, o que é o Novo Testamento. Esses personagens, claro, a base central do Novo Testamento é Jesus Cristo. Vamos tirar o nome Yeshua, Yahushua, tirar qualquer outro nome, é Jesus Cristo. Jesus Cristo e a sua história. Quando Jesus Cristo cai por terra, com as suas histórias, esses personagens com essas cartas, que foram direcionadas para A, B, ou C, ou F, G, H e J, como é que fica a situação? Porque a gente sabe que se aqueles que eles seguiam, caso esses personagens, não chegou a existir, para que serviria essas cartas? É isso que nós temos que compreender. Tá certo? Existe muita coisa que foi compilado do Talmud hebraico, que é um conjunto de leis, e até aconselhamento ao povo hebreu, que os padres compilaram e jogaram no Novo Testamento. Algumas pessoas me perguntam, olha, o que é que você acha do Novo Testamento, das cartas, disso, aquilo, outro? Eu digo, olha, se eu tirar 30% de verdade é muito, porque existe alguma verdade que está lá no Talmud, ou seja, nos aconselhamentos hebreus, que foram compilados e jogados para o Novo Testamento diante desses personagens. Aí eu pergunto, a prova dos personagens, qual foi o líder e professor até hoje que mostrou a prova arqueológica de Lucas, de João, de Tiago, né? E principalmente do líder dele lá, porque meu não, deles que está ali no Novo Testamento, de quem escreveu, tá certo? De quem escreveu. Não existe. Então, eu, de maneira nenhuma, eu não tenho um comentário a dizer, a exercer, já que na minha ignorância, há muitos anos atrás, eu cheguei a ler essas cartas, né? A procurar entender essas cartas, e o que existe de contradição. Paulo diz uma coisa, Tiago desfez, e por aí se vai. Porque você não imagina, sabe quantos erros existem? Mais de 55 mil erros. Erros gravíssimos. Não é troca de palavra só não, não é troquinha de palavra não. É erro mesmo, erro que dói, que faz as pessoas chorarem. Quando leem uma coisa e vai lá para outra carta, vai lá para outro episódio, para a outra observação do outro personagem e vê que existe uma grande contradição.
Então, eu realmente eu não tenho mais comentário assim, para falar em termos em si do Novo Testamento, mas de provar que ele é irreal e que ele é a caneta dos padres e a mão de Roma. Tem gente que tá louco para que o antigo Papa que morreu se venha se levantar do túmulo para se cumprir lá a besta que se levanta do mar, Apocalipse. E o livro de Apocalipse é mitologia pura, tá? Que tem de gente aí que tem medo de Apocalipse, é a mesma coisa, coitado do Satã, de ver aquele Satã de chifre, diabo com um garfo na mão, correndo atrás das pessoas, como em desenho animado. Porque não tem conhecimento dos fatos reais. Está naquilo que Roma ensinou, que a Igreja Católica, Martim Lutero comeu, dividiu isso da Igreja Católica e lançou a Igreja Protestante. É isso. É isso que as pessoas estão aí dentro desses fatos aí do Novo Testamento, desse NT, dessa Brit Hadashah em aramite, como muitos querem formalizar em aramite, né, também, eu digo isso, tá? Cartas também no aramite, tá? No aramite, como Bíblias em aramite aí, já que o aramite, que muitos chamam de aramaico, certo? É uma língua maldita, amaldiçoada pelo Eterno, entendeu? Então, o que eu tenho para dizer a esse nosso ouvinte, né, a todos que estão nos ouvindo, essas cartas para mim não valem nada. O que vale é o conceito. Quando eu vou lá para Arai, Torá e Patanak, eu encontro o livro de aconselhamentos, eu encontro o livro de Cantares de Salomão, eu encontro o livro de Terrelim, de Salmos, certo? Eu encontro muita coisa boa de como a gente viver, de como a gente andar, de como proceder, certo? Tem muita coisa boa. Agora, o que foi que fizeram? Pegaram o Novo Testamento e jogaram. Olha, é isso aqui, viu? Acabou, viu? Esqueça tudo. E aí o povo está sendo manipulado, feito fantoche. Então, olha, eu deixei de ser fantoche, ó, há muitos anos atrás. Eu era príncipe da mentira, pastor das Assembleias de Zeus. Eu digo ainda mais assim, entendeu? E era príncipe da mentira. Hoje, eu sou um servo. Troquei tudo por amor a Yordi Revavre. Entendeu? Tudo que eu tinha. A honra, a exaltação, era o fogo, era o vulcão em erupção, quando eu ia para as igrejas. Estou dizendo isso como um pequeno testemunho. Já que o Novo Testamento não me trouxe nada de bom, só me trazia desavenças, problemas. E eu orava naquele tempo e dizia, o que está acontecendo? Foi quando realmente eu comecei a buscar, a estudar e aí a viajar, para poder o pouco que eu tenho hoje passar para o público. E não é fácil, porque o povo gosta de estar no costume, né? Entendeu? No costume, é porque Paulo falou, porque Paulo falou, porque Paulo falou, está no costume. Vai saber de Paulo? Vai saber qual é a prova de Paulo? Vai saber se existiu algum Yahudi que se converteu ao cristianismo, que nem naquela época de Roma existia cristianismo, nem igreja católica existia. Palavras totalmente confeccionadas depois de Constantino. Entendeu agora? Então são essas coisas que a gente fica observando e tem a certeza, com as provas nas mãos. Eu tenho uma documentação aqui com quase 4.000 páginas de assuntos, de livros, comprovando isso. Como eu sempre falo para os amigos, as amigas, irmãos e irmãs que ligam para mim, não só do Brasil, como fora do Brasil. Tá certo? Então eu digo e bato o martelo, Novo Testamento é a caneta dos padres. Não tem relacionamento com a verdadeira história verídica do Eterno Yod Revavre. E filho nenhum vai salvar ninguém. Tá certo? Filho nenhum. O Eterno nunca teve filho. Esse negócio de Pai, Filho e Espírito é trindade. Quem diz que não crê na trindade e está crendo em Pai e em Filho, está na trindade ainda. Só existe o Eterno. Procura no Antigo Testamento algum profeta chamando o Eterno de Pai. Veja que nem existe. No Novo Testamento está lá, Pai, a oração do Pai Nosso. Olha, que desacato ao Eterno. Então é por isso, meu querido, que de maneira nenhuma, entendeu? O Novo Testamento, essas cartas, me levam, entendeu? A entender a história de Yod Revavre, de maneira nenhuma. E se contradizê-la. Por isso que elas, para mim, não valem nada. Ok, Fábio. Ok, veja bem. Se tratando do cristianismo, logo, e lógico, o que fundamenta o cristianismo é o Novo Testamento. Não vai ser o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é um cunho judaico para judeu. Lembrando que Jesus foi judeu e viveu o Antigo Testamento. Porém, a fé cristã, vou colocar desta forma, está fundamentada em primazia na pessoa de Jesus Cristo. Não tem como correr disso.
Quem acredita na salvação na pessoa de Jesus, logo depende do Novo Testamento. E as cartas, tanto de Paulo, as cartas de João, as cartas de Pedro, as cartas de Tiago e de Judas e outros demais, são cartas normativas para os seus devidos destinatários. Se você vai pegar João, ele lida muito com a questão das suas cartas acerca do amor. Tiago, ele vai lidar um pouquinho com a questão da prática do amor aos pobres, a prática da obra, não somente a pessoa ter a fé, mas ter a obra. E o cristão, ele fundamenta a sua vida espiritual, vou colocar assim, nesses conteúdos. Que isso é uma questão de humanidade, antes de ser religioso ou religião. Ou seja, antes da pessoa aderir a uma religião, é benéfico. E não é errado, e é correto, as pessoas fazerem o quê? Procurarem ter o seu bom, o seu melhor, e ao mesmo tempo ajudar o próximo, com as suas condições para isso. Logo, então, as pessoas, quem é religioso, ou lida com a religião cristã, que segue o Novo Testamento, vê em muitas dessas cartas um subsídio para essa praticabilidade. Agora, o problema é quando eu pego essas cartas e tenho aquilo, caso eu não faça aquilo, eu vou para o inferno. Essa aplicação que é muito complexa e tem que se tomar cuidado. Senão daqui a pouco o céu não é para ninguém. Então vamos colocar que o inferno vai estar cheio. Não vai ter uma alma, né? Aqueles que são cristãos. Então as cartas servem para isso. São normativas, são de princípios, de condutas, o que a pessoa deve fazer. Exemplo, você pega a epístola de Judas, Judas vai falar acerca dos falsos doutores que estavam colocando perigo à fé cristã. Então Judas faz menção disso, ou seja, então é uma carta, o qual chama atenção, na época, né, para os seus leitores, seu destinatário, para que eles tivessem cuidado e zelo com o que as pessoas vinham fazendo naquela época, tentando tirar a fé do povo cristão na pessoa de Jesus, porque é o que os apóstolos fazem. Então, após a morte e a ascensão de Jesus, então os apóstolos vinham pregando o quê? Os feitos de Jesus, vinham pregando as obras de Jesus. Isso era o cristianismo na época, as pessoas seguiam Cristo, totalmente diferente da Tanar, né? Judeu mesmo, poucos foram os judeus, vamos colocar assim, que aceitaram o cristianismo, porque para eles era algo incomum, né? Como o Luiz Cláudio colocou, você vai pegar em Deuteronômio, chamar Israel, Adonai Elohenu Adonai Echad, ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Então, para os judeus, era difícil eles compreenderem Jesus se colocar quase que na posição de como Deus. E para eles não tinha como eles se assemelharem a isso. Era muito complexo. Ainda mais quando, igual o Luiz Cláudio colocou, você coloca o Espírito Santo, né, uma teologia que foi criada, essa teologia da Trindade, o primeiro a ter utilizado até esse vocábulo Trindade foi o pai da igreja chamado Tertuliano. Então, se são 13 e tem a mesma essência, segundo alguns livros, tem 2 tronos no céu. Peraí, então cadê o terceiro? Cadê o terceiro trono, se são 3 pessoas? Então, é um pouco complexo. Agora, você imagina um judeu que segue a Tanar, tentar conceber isso. Logo, aqueles que conceberam, eles se entregaram àquela praticabilidade de Jesus. E chegou um momento que nem na sinagoga eles frequentavam mais. Por quê? Porque os judeus não aceitavam, porque eles criaram, sim, vamos colocar, uma nova religião. Criaram que a religião centralizada agora é Cristo. Então essas cartas servem nesse sentido normativo para os ouvintes, como era o início, né? Era o início da fundação, vamos dizer assim, do povo para Cristo, não mais para a lei. Tanto é Paulo, ele vai contra isso. Só que os apóstolos têm problemas também. Quando os gentios estavam aderindo ao cristianismo, então eles colocaram até algumas leis judaicas. Então eles colocaram, é bom que, falam para eles se abstiverem de comida sacrificada aos ídolos, da carne sufocada, disso e daquilo. Então você vê que até para que houvesse um convívio interessante para os judeus que aceitaram a Cristo, os gentios, praticamente eles viviam em orgias, que isso era comum à cultura deles. Comer carne sacrificada aos ídolos, isso era comum para os gentios. Para quem ainda vivia na Ásia Menor, isso era uma característica comum. Então, aceitar o cristianismo adentrou, sim, algumas leis judaicas e os princípios o qual Cristo estabeleceu. Então, todas essas cartas servem como princípios normativos para o progresso
do povo que estava aceitando o cristianismo. Essa é a minha explicação. Ok. Vamos entrar agora numa parte final desse hangout, né, desse debate. E eu vou colocar aqui um cronômetro, né, onde vou determinar aqui o tempo em que cada um vai fazer o seu comentário. O cronômetro está aí na tela. E eu farei aí um tempo, né, de 3 minutos, para que cada um faça a sua colocação. Uma pergunta, né, o Fábio Sabino fará uma pergunta para o Luiz Cláudio, e o Luiz Cláudio fará uma pergunta para o Fábio Sabino, né, respeitando o tempo aí de 3 minutos. Né. Eu vou iniciar aí a contagem, estou dando aqui um exemplo, tá, como é que vai ser a contagem do tempo. Terminando o tempo aí, zerando, vai ter um alarme, né, não sei se vocês irão ouvir. Chegaram a ouvir aí, Sabino? Alarme ou não? Não, eu tô vendo só que o reloginho aqui, ó, 10 minutos é o que eu tô vendo aqui. Tô vendo aqui o reloginho aí na tela, tá? Ok, então eu vou colocar aqui o tempo para vocês, tá, de 3 minutos para cada um. E começar primeiramente pelo Fábio Sabino, para que ele possa fazer a sua pergunta ao Luiz Cláudio, dentro do tema se o Novo Testamento é ou não um complemento do Antigo Testamento. Ele vai fazer a sua colocação, né? E diante disso, dentro do tempo de 3 minutos aí, né, o Luiz Cláudio irá fazer a sua resposta, seu comentário, e o Sabino da mesma forma, aquele formato do anterior, né? Pergunta, resposta, réplica e tréplica, né? Tudo bem? Cada um fazendo as suas colocações dentro do tempo de 3 minutos. Fábio, sua pergunta, por favor. Olha, Cérebro, eu não tenho nenhuma pergunta a fazer para o Luiz Cláudio concernente ao tema, uma vez que ele já discorreu o que ele pensa, o que ele acha, o que ele ensina. Eu não tenho nenhuma pergunta a ser feita para ele, não. Eu não. Ok. Luiz Cláudio, você teria alguma pergunta a fazer ao Fábio Sabino? A respeito do tema? Sim. Olha, não, porque ele aí já botou as suas observações, né, o público, tá certo? Do que ele tem de aprendizagem e tudo, e da mesma forma eu. Então, diante do termo, entendeu? Eu afirmo que realmente não tenho nada a perguntar diante já do que foi falado aqui. Ok? Ok, então os comentários de cada um já foi suficiente, né? Não há necessidade de se fazer perguntas. Ô Cérebro, por gentileza. Pois não? Olha, fique à vontade, será que dava para eu falar que tem uma pessoa que me ligou aqui, tudinho, sabe? Está nos ouvindo lá na Espanha, entendeu? Sim. E queria saber um pouco mais sobre ele. Não sei se você daria também a oportunidade para o Fábio falar. Era sobre a questão... Eu só vou pedir a gentileza antes, que nós já estamos chegando ao término do Hangout, né, que nós iremos terminar aí por volta de umas 5 para 6, até porque em seguida terá um Hangout feito pelo Alan Leme, ele que costuma fazer o Hangout dele aos domingos, né? E é mesmo ele, por vontade de participar desse Hangout, eu não sabia do horário do Hangout dele. Ele até mesmo modificou o horário do Hangout dele das 5 para 6 horas. Certo. Gentilmente ele fez isso, né? E eu até quero convidar todos que assistem nesse momento, logo em seguida, a acessarem lá no YouTube, né? Alan Leme, né? O canal do Alan Leme, e acompanharem lá o Hangout dele. É uma pessoa muito simpática, que traz um exemplo aí de amor de pessoa, de exemplo de amor ao próximo. Então eu tenho o querido amigo Alan como esse exemplo de pessoa que sabe respeitar o próximo, que sabe amar o próximo. E até mesmo peço que todos depois possam estar acessando o canal dele. E ele gentilmente, eu não sabia dos horários do Hangout dele, ele modificou o horário das 5 horas para 6 horas, né? E eu peço a gentileza de a gente ser breve, para que ele possa aí realizar o Hangout dele dentro do
do horário até o qual ele mesmo anunciou, né? Por favor, Luiz Cláudio, fique à vontade. Sim, era a respeito da questão lá do ungido de época, né? Lá em 9:6 de Yashiar, Isaías, entendeu? Que realmente ali, como o Fábio falou, eu só queria dar um complemento, que realmente ali não tem nada a ver com ungido de cruz, de salvação. Ali está se falando de Ilquiar, o popular Ezequias, filho de Acais, né? Entendeu? Como era o libertador, era o Machirá daquela época ali, porque os assírios queriam invadir também Al-Rushalã, e aí o Eterno iria da linhagem dessa mulher nova, que a palavra é Almar, né? No hebraico significa donzela, era uma mulher jovem, como a gente vê hoje moças, meninas de 14, 15 anos que já são mães, né? São mães jovens, né? Já são mulheres, então naquela época era diferente. Então aí Roma mistificou a coisa e o povo está se referindo, achando que ali é Jesus e que aquela Maria ali foi a que recebeu o toque do Espírito, entendeu? Era isso que eu queria só afirmar isso aí. Então não tem nada a ver com madeiro, com salvação em Jesus Cristo ali. Ali está se referindo ao ungido de época e o Ilquiar, o popular Ezequias do Papa. Só era isso, meu querido. Ok. Fábio Sabino, gostaria de fazer suas considerações finais ou algum comentário antes das considerações finais? Não, eu já vou para minhas considerações finais. Eu só quero agradecer, Cérebro, a sua pessoa, a presença do Luiz Cláudio também. Muito obrigado pela participação a todos que nos assistiram até agora, nos ouviram. Lembrando que, caso as pessoas queiram me conhecer melhor, as pessoas podem acessar o meu site, que é www.professorfabiosabino.com, ou meu blog, que é exegesebíblica.blogspot.com.br, ou se as pessoas quiserem me adicionar no Skype, é Professor Fábio Sabino. Também, quem quiser ter aula de hebraico, de grego, de hermenêutica, pode me encontrar tudo no meu site. Eu só tenho a agradecer aí, Sérgio, mais uma vez pela participação, um tema muito bom, gostei, acho que na medida do possível, acho que eu pude colocar algumas observações. Tinha preparado muitas outras coisas, mas quem sabe em um outro momento oportuno nós podemos estar inserindo uma grande pesquisa que eu fiz aqui concernente a esse tema que você colocou, o Novo Testamento ou não, complemento do Antigo. Lembrando a todas as pessoas que eu sempre coloco o meu ponto de vista científico e não lido com fé, respeitando a fé de cada um. Quero deixar isso aqui bem claro, tá? Eu não lido com fé, tenho a minha fé, não sou ateu, não sou maçom, tá? Eu sou simplesmente um teólogo, um estudioso, um pesquisador, um exegeta, que eu lido com minha área de especialização, respeitando a posição de cada um. Então, sucesso para todos que ouviram, sucesso, Luiz Cláudio, pelo seu trabalho, seu empenho, você que está fazendo o seu trabalho e seu projeto, e Cérebro, mais uma vez, obrigado pela participação e sucesso aí para o seu Hangout. E um abraço para todos aí que estão nos assistindo. Não vou citar nome aqui, senão eu vou esquecer, depois você cobrar. Então, muito obrigado. Ok. Só aproveitando, está aí o site do professor Fábio Sabino, né? professorfabiosabino.com. Acesse lá o site dele, lá você vai ter informações sobre o trabalho do Fábio, sobre o livro também, né? Acerca do... Qual livro, Sabino? Eu faço Ezequiel uma 28, né? no capítulo 28 de Ezequiel, isso mesmo. Ok, então tá aí o site do Fábio Sabino. Você queira obter mais informações, tem lá o contato do Sabino para você entrar em contato com ele, né, e obter maiores informações. Também quero agradecer a presença do Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, você gostaria de fazer algum comentário, as suas considerações finais, ou até mesmo passar alguma forma de contato para que as pessoas possam falar com você? Sim, eu tenho a agradecer a você pelo espaço, né, a oportunidade. É o meu primeiro trabalho desde 2000 para cá que eu aceito de comentar algo na internet. Veja bem, o meu primeiro um trabalho desse, né? Já que o meu primeiro trabalho em termos foi a uma rede de TV, que é aquele trabalho que foi para o YouTube em 2005, caso em 2009, mas foi gravado em 2005. Então é o primeiro trabalho, né? Já de outros, claro, né, de outros assuntos também, que a gente tem pauta também, que virão. E eu tenho de agradecer a todos que
conosco, ficou... Felizmente eu tentei botar aqui ao vivo para ficar ao vivo, mas não conseguia, porque eu sou meio devagar de computador, viu? Então eu tentei aqui, mas não teve jeito, viu? Então ficou só nas fotos mesmo. Depois eu vou ter que aprender a fazer isso aqui direitinho. Mas quem quiser um contato comigo, eu tenho meus 2 e-mails, né? É o tezof@oi.com.br, é TZOFEH @oi.com.br e o tezof@hotmail.com, né? Para mandar os seus e-mails, né? Tem também meu telefone, né? 081, o TIM, né? Que é muito solicitado, 25 centavos aí, 97816184, né? 97816184, né? E eu tenho o meu residencial também, quem quiser, não tem problema nenhum. É 81 3494 6713. 3494-6713, né? Então nós estamos aí agradecendo por tudo, né? Agradecendo pela participação de todos, também que o Fábio seja próspero e que o Eterno lhe ilumine muito mais, para ele observar muitos e muitos pontos e ver, entendeu? E muita coisa, né, dentro do seu projeto de trabalho, né? E assim eu desejo a todos os ouvintes um ótimo final de tarde, né? Início de noite de domingo e semana que vem por aí, que amanhã já é segunda, como se diz, dia de branco. Eu agradeço ao cérebro analítico, mas rapaz, eu gostei daquele cérebro paralisado, é? Cérebro paralítico. Paralítico, ó. Aí eu ia te chamar de cérebro paralítico, já pensou? Não, cérebro paralítico bem criativo. Eu gostei. Eu gostei, rapaz. É por isso que eu tô rindo até agora. Até o Fábio tá rindo aí, ó. Eu aconselho que as pessoas acessem o canal dele lá, curtam o canal dele, obtenham informações. Mas realmente o conteúdo, às vezes o assunto é de suma importância, né? Bem criativo. Criatividade. Hoje o brasileiro é muito criativo também, embora copia muita coisa, né? Mas valeu a pena aí a todos que nos ouviram e eu agradeço por tudo, tá? Shalom, Hamalek, Yahoo, Aminal. Vou traduzir para vocês aí, né? Tranquilidade, saúde, felicidade no Rei Yahoo, verdadeiramente. Ok? Tá aí na tela o contato do Luiz Cláudio, né, também conhecido como Tizofé, né, 8197816184, que é o TIM, né, Luiz Cláudio? Isso. E também o residencial, como ele bem mesmo informou, que é o 3494-6713, caso você queira fazer o contato com o Luiz Cláudio e obter mais informações sobre o trabalho que ele faz. Lembrando que o Luiz Cláudio, além de ele fazer as suas viagens tratando sobre esse assunto, o Luiz Cláudio também, ele é um empreendedor, ele tem o trabalho dele, ele tem a sua atividade, ele tem a sua renda, né? Então ele tem o seu trabalho pessoal, né? Isso não é demérito ou algo que o diferencie de outras pessoas, pelo contrário, é apenas para deixar claro aí que ele faz esse trabalho de levar esse conhecimento, essa pesquisa qual ele faz acerca da etimologia das palavras semíticas, e também ele tem a sua atividade profissional, né? Então, só para que as pessoas tenham conhecimento um pouco sobre o Luiz Cláudio. Aproveitando a ocasião, acabei de receber informação que o Ala Leme, que faria agora o Hangout às 18 horas, ele não fará mais, ele até mesmo postou um vídeo no canal dele. Ele teve um acidente, né? Pequeno acidente, né? De bicicleta, não foi nada grave, enfim. E ele, por conta disso, ele não vai poder fazer o hangout dele, né? O Fábio Sabino tinha informado que tinha um material, né, até mesmo para abordar. Eu deixo à vontade, caso, Sabino, você queira aproveitar a ocasião para poder trazer esse conteúdo, essa informação. Gostaria de trazer ele agora? Não, Sérgio, mas como a gente já fez o fechamento, já saiu até o raciocínio, já não tem problema não. Quer trazer uma outra oportunidade, então, né? Uma outra oportunidade. Tá ok, então, pessoal, eu quero agradecer a todos que têm nos acompanhado pelo canal do YouTube, né? Muitas pessoas, muitos comentários, eu peço perdão porque, infelizmente, é humanamente impossível ler todos os comentários que foram passados, né? Eu agradeço aí pelo comentário de todos, a participação.
também do cérebro paralítico. O comentário de todos foi muito bem-vindo, né? E eu deixo bem claro, gente, que o canal Cérebro Analítico, ele é um canal que ele é aberto para todos os tipos de informações, seja religioso, seja sobre comentários sobre política, seja comentários sobre educação, enfim, é um canal aberto para informação, não é um canal de impor conceitos, não é um canal de impor ideias, não é um canal de impor religião, é um canal aberto para informação e, como o próprio nome diz, cérebro analítico, para você que assiste, ter uma mente analítica e tirar suas próprias conclusões. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço a todos e até mais. Até mais, um abraço. Até mais.